A lei antiterrorismo no Brasil é baseada no direito penal do inimigo. A lei do abate, que permite que um avião de guerra brasileiro pegue um avião, por exemplo, com droga que tá vindo de fora e que não se identifique e pode abater, é baseado no direito penal do inimigo. Em grande medida, até os GCRIMs, que, vamos dizer, aceleram o processo criminal, ele também é inspirado no direito penal do inimigo. Essa é uma doutrina muito abrangente. E a doutrina do direito penal do inimigo, ela tem que... Tão mais foi recepcionada que agora passou a lei antifacção no Brasil, que é puro direito penal do inimigo. Tanto que eles fazem 70%, 80% do nosso trabalho já, a legislação que passou. E ela não é, vamos dizer, contraditória com, vamos dizer, os valores da Constituição. Para falar sobre economia, para falar sobre segurança, eu tenho, portanto, a posição moral de cobrar os presidentes dos partidos. Está aqui a agenda que venceu. Faça, então, uma resolução vinculante à sua bancada e venha compor o governo. Indique-me nomes sérios e técnicos e ilibados para compor o governo. Primeira parte. Segunda parte, coisa que é disciplinar o uso de emenda. Porque muitos querem emenda porque, né, ninguém é de ferro, eles querem roubar. A gente sabe disso. E o Flávio Dino tá com todo mundo ali na mão. Tá pronto para pegar essa turma. Então, o senhor fala sobre terras raras no seu programa de governo. A gente ainda não tem uma empresa estatal. Como se trata de recursos naturais estratégicos, o senhor é favorável à criação de uma estatal para gerir as terras raras do subsolo brasileiro? Não é necessário criar estatal. Em especial, não é necessário criar uma estatal neste governo. Você tem iniciativas e consórcios com universidades e iniciativa privada que cumprem um papel melhor do que uma estatal. Tem uma iniciativa que chama Magbras. A Magbras, ela não é uma estatal, por mais que o nome pareça, mas ela tá... Queria que o senhor começasse essa sabatina respondendo quem é Renan Santos e o que propõe essa candidatura do senhor. Então, esses outdoors nem vieram do partido ou da gente, foi aparentemente fãs foram colocando, e o slogan Quem é Renan Santos começou por causa de uma provocação, que alguém falava, quem é Renan Santos? E já que eu sou desconhecido, então... a galera começou, quem é, tem gente que fez camiseta. Cara, Renan Santos, cara, quem sou eu, né? Eu respondo sempre, vai ficando automático, mas vou tentar não responder igual todas. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, um tanto quanto esquisito, um cara... tenho muitos amigos, sou muito fiel, muito leal aos amigos, mas sou uma pessoa tímida, venci uma dificuldade muito grande. Eu venci a timidez pra eu ficar falando, tem que ser simpático com todo mundo. Eu não sou muito bom nisso, mas adoro o que eu faço, adoro falar de política, adoro dar entrevistas assim, adoro aprofundar certas conversas. Sou uma pessoa que odeia injustiça, gosto de ler, gosto de cozinhar e tenho uma visão de Brasil muito ambiciosa. Eu não sou uma pessoa fechada em caixinhas ideológicas, porque eu acho que isso é emburrecedor. Eu tenho uma caixinha na minha cabeça que é um país, o que é um país glorioso, o que é levar o país a ser uma potência. E o que eu posso contribuir para isso. Então, a chave para mim entender é entender o que eu almejo e o que deve ser feito para chegar até lá. E para mim isso é inspirado nos grandes líderes da história que eu me inspiro, nas grandes nações que se construíram às vezes do nada. Poder fazer isso pelo Brasil é o que vem motivando não só eu, mas um grupo estranho de pessoas que montou esse partido político, que financiou isso tudo, que é uma coisa muito difusa, é um fenômeno muito novo, ainda vai ser estudado o que está acontecendo. É um fenômeno muito novo na política brasileira. Candidato, eu quero começar falando sobre política de segurança pública. No seu plano de governo, no capítulo 2, o senhor faz menções a El Salvador e o Presídio de Segurança Máxima, SECOT. O senhor fala em aplicação de direito penal do inimigo, em restrições de direitos a integrantes de facções, inversão de ônus da prova para confisco de bens. Em El Salvador, 2% da população é população carcerária. E mais de 8 mil pessoas foram presas e eram inocentes. Depois foram soltas pelo governo de El Salvador e o governo admitiu que não havia nada contra essas pessoas. Presunção de inocência é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, onde o senhor vai traçar esse limite para que o Estado não veja o cidadão como um condenado de antemão? Olha só, a primeira coisa para a gente esclarecer, o que eu gosto de El Salvador é justamente a disposição que o Bukele teve em tratar o que é uma guerra como guerra. Guerras são guerras, e ele enfrentou isso e tornou o país dele, que era um narco-estado, num estado que hoje é orgulhoso de si, que resolveu esse problema. Mas guerra, por vezes, supõe a suspensão de direitos constitucionais, garantias Por isso constitucionais. que existe o estado de sítio, existe o estado de defesa, existe a garantia da lei da ordem. A nossa Constituição é muito precisa, isso lá prevê diversos meios de gradação. Então, quando eu falo falando da guerra, eu estou falando do intuito, da vontade por parte do Estado em fazer um enfrentamento que terá um fim. Quando eu falo de guerra sobre um assunto, olha, vamos fazer a guerra às drogas, ou a guerra contra alguma coisa. Uma guerra que é permanente não é uma guerra.
É igual é uma coisa endêmica, ela permanece acontecendo. Uma guerra é precisamos destruir, precisamos vencer o crime. Isso é uma coisa provisória. A ideia de vencer o crime, especialmente o crime organizado, é ter um enfrentamento definitivo contra organizações que se tornaram organizações transnacionais multibilionárias. A inspiração é essa. A vitória sobre o crime no Brasil não vai estar nos termos de El Salvador, porque o crime no Brasil é diferente de El Salvador. Então nós temos que usar outras estratégias, outras táticas contra eles. Dito isso, o modelo de direito penal do inimigo, que já foi recebido pela Constituição brasileira, porque eu posso citar inúmeros exemplos. A lei antiterrorismo no Brasil é baseada no direito penal do inimigo. A lei do abate, que permite que um avião de guerra brasileiro pegue um avião, por exemplo, com droga que está vindo de fora e que não se identifique e pode abater, é baseado no direito penal do inimigo. Em grande medida, até os GCRIMs, que, vamos dizer, aceleram o processo criminal, ele também é inspirado no direito penal do inimigo. Essa é uma doutrina muito abrangente. E a doutrina do direito penal do inimigo, ela tão mais foi recepcionada que agora passou a lei antifacção no Brasil, que é puro direito penal do inimigo. Tanto que eles fazem 70%, 80% do nosso trabalho já, a legislação que passou. E ela não é, vamos dizer, contraditória com, vamos dizer, os valores da Constituição. Muito pelo contrário, ela é passível de ser recebida. É entregar um status especial a alguém que se comporta como um ente anômalo. Esse ente anômalo existe. Por exemplo, aquilo que eu citei, um avião que entra no nosso território trazendo droga, ele está, vamos dizer, por origem, violando o espaço aéreo nacional para cometer um crime. Portanto, ele precisa ser abatido. Uma pessoa que é um terrorista, que vai jogar uma bomba na Praça da Sé, lá em São Paulo, um lugar movimentado, se eu não fizer, por exemplo, uma prisão baseada nos atos preparatórios, o que para crimes comuns não acontece, eu vou permitir que aconteça uma desgraça, portanto eu tenho que atuar. Igual um crime contra o Estado Democrático de Direito, que também é previsto. Também é direito penal do inimigo. Logo, as facções, quem for enquadrado pelo Estado, ou seja, Polícia Federal, polícias estaduais, que já fazem esse trabalho. O trabalho de identificação de membros de facções e quadrilha já existem há décadas. Isso é um trabalho tranquilo, já acontece. As pessoas enquadradas nisso, elas terão uma atuação especial do Estado contra elas. Então, o confisco alargado dos bens, as prisões especiais para os membros dessas facções, os crimes são inafiançáveis, não há progressão de pena, o Estado pode acelerar o processo. Vamos dar um exemplo. Um criminoso está com uma carga de metralhadoras escondido dentro de uma casa num morro no Rio de Janeiro. Eu tenho que fazer a operação, eu vou ter que entrar naquela casa e eu tenho que sair prendendo todo mundo. Ah, mas ele ainda não... Eu tenho que sair e aprender antes de tudo. Porque ele está num processo de cometimento de crime dentro daquela comunidade. Então, este reconhecimento dá os instrumentos para que o Estado atue como guerra contra algo que é entendido como guerra pelo outro lado. Dito isto, o senhor é a favor da classificação de facções criminosas como grupo terroristas, como fez o presidente Donald Trump em relação ao Comando Vermelho e ao primeiro comando da capital? Essa, eu vou falar, é uma pergunta que demanda uma reflexão, porque ela é para um candidato perigosa. Como brasileiro e como estrategista no tema, e eu como presidente da República tenho que lidar com isso pouca diferença me faz para derrotar o crime organizado. Isso tem um efeito de marketing, tipo, o mundo reconheceu o problema e os brasileiros vão falar mais do problema. Beleza, tem um efeito. Agora também tem um efeito de entregar aos Estados Unidos da América poder, por exemplo, para que eles possam sancionar empresas brasileiras que eles consideram que tenham relações com essas facções. Então eles podem estabelecer, por exemplo, que, sei lá, um distribuidor de combustível, o Brasil vende etanol para os Estados Unidos. Ah, esses caras tiveram uma relação com o distribuidor de combustível, tinha relação com o PCC, logo esses caras estão com crime organizado, logo não vai operar aqui com os Estados Unidos. No fundo é sobre concentração de poder da parte deles. Porque quem vai destruir o crime não são eles. Somos nós. Mas muita gente ficou comemorando nas redes sociais. Eu tenho que ser cuidadoso, porque a pessoa que está comemorando acredita no mesmo que eu acredito. Ela só está iludida um pouco com a capacidade do Trump ser amigo da gente aqui na América do Sul. Candidato, queria explorar agora a sua relação em um eventual governo com o Congresso. O senhor tem propostas de reformas amplas, como reforma administrativa, reforma da Previdência, inclusive uma PEC da transição, como fez lá o presidente eleito na época, Lula, quando ganhou a eleição. O senhor também tem uma proposta basicamente nesse sentido para mudar a questão fiscal. Como é que o senhor pretende fazer isso com uma base reduzida, né? Hoje o Missão é um partido pequeno e, claro, sabendo do tamanho do problema que é um presidente hoje lidar com as emendas parlamentares. Eu até falei hoje aqui no evento, eu vou nessa linha. Eu não vou negar compor governo. Eu vou entender que o Brasil é um regime semi-parlamentarista e eu vou convidar partidos para formarem maioria comigo, mediante resoluções dos seus partidos vinculantes às suas bancadas para que votem na agenda que venceu as urnas. Como eu fui muito claro na agenda que venceu as eleições, está claro, eu publiquei um livro, eu dou entrevista para vocês, sempre está no Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda indicado para falar sobre economia, para falar sobre segurança.
eu tenho, portanto, a posição moral de cobrar os presidentes dos partidos. Está aqui a agenda que venceu. Essa agenda venceu nas urnas. Faça, então, uma resolução vinculante à sua bancada e venha compor governo. Indique-me nomes sérios e técnicos e ilibados para compor governo. Primeira parte. Segunda parte. Nós vamos alterar a dinâmica das emendas. A dinâmica das emendas não pode ser mais vinculada ao aumento da receita. A dinâmica das emendas tem que ser vinculada necessariamente à quantidade de espaço discricionário aberta no orçamento mediante redução de despesas obrigatórias. Assim como eu ganho mais espaço para investimento, posso ter uma política de redução de juros, as emendas parlamentares aumentam para o parlamentar. Então ele passa a ser o primeiro interessado a tocar a minha agenda fiscal, que é o que me interessa. E aí eu começo a utilizar o Centrão como um instrumento fiscalista e não como um elemento de destruição do orçamento como é hoje, né? Expansão do patabom, etc. Com essas duas coisas, eu consigo passar todas as pautas mais impopulares, que são as pautas ligadas à reforma fiscal, que nem deveriam ser impopulares, as pessoas hiperestimam a impopularidade disso. Agora, a agenda de segurança não me preocupa. Hoje, no governo Lula, ela passa. Hoje, o próprio Centrão, gente do PT vota, às vezes, em agenda de segurança. Então, me preocupa bem menos do que a agenda de competitividade e a agenda de reformas. Entendi. Até porque emendas é uma questão. A minha dúvida é se o senhor vai conseguir fazer a cabeça do parlamentar diminuir o seu interesse por emendas, porque cresceu substancialmente o valor das emendas. O que eu vou fazer é não negar. Já que tem a emenda, o critério da emenda não vai ser o aumento da receita, e o critério da emenda passa a ser ele, né, com a equipe do partido dele, dá para cortar essa despesa aqui, dá para fazer uma reforma administrativa assim assado. Poxa, sobrou mais espaço discricionário, eu tenho mais emenda. Isso torna o parlamentar um elemento de fiscalização do orçamento e não de destruição. Então isso funciona. E aí vem uma segunda coisa, que é disciplinar o uso da emenda. Porque muitos querem emenda porque, né, ninguém é de ferro, eles querem roubar. A gente sabe disso. E o Flávio Dino tá com todo mundo ali na mão. Tá pronto para pegar essa turma. Então, dentro da nossa legislação, que eu chamo de Lei de Responsabilidade Gerencial, nós vamos disciplinar o uso da emenda para políticas públicas que atendam a indicadores de desempenho óbvios e metrificáveis, que vão desde a construção de escolas para melhorar o índice educacional do município, fornecimento de água e esgoto, a construção de estradas de rodagens, vias de passagem, estradas vicinais, aumento da atividade econômica. Então, tudo que a emenda for... a emenda vai ser qualificada para atuar nessa área, e quanto melhor for o prefeito, mais emenda que ele recebe. E aí o deputado, então, passa a ter que repassar as emendas, para políticas que funcionam, e 2, para municípios que estejam executando bem essas políticas. Aí a emenda deixa de ser um problema. Hoje ela é um problema. O seu plano de governo, ele me surpreendeu na área econômica. O senhor faz referências a Javier Milei, presidente da Argentina, que é ultraliberal. Mas o senhor, no seu plano, fala que não é solução privatizar todas as empresas. Quais empresas o senhor, caso for eleito presidente, pretende privatizar? Petrobras, por exemplo? Jamais. Por que não? Porque é estratégico. E nós estamos num mundo em guerra. Um mundo em guerra em que recursos naturais eles serão utilizados como ferramenta de guerra. Eu vou dar um exemplo. O conflito que os Estados Unidos patrocina contra da Rússia com a Ucrânia, ele apoia a Ucrânia, é um elemento que aumenta o preço do barril do petróleo, porque a Rússia é um fornecedor internacional. O conflito que houve agora no Irã tem esse mesmo papel de impactar no preço do petróleo. Mesma coisa o controle que ele quer ter sobre as reservas da Venezuela. O que os Estados Unidos estão sinalizando com isso? Eles jogam uma pressão inflacionária na China, que é bom para eles são autossuficientes em termos de energia, e do outro lado também reforçam os seus estoques, como que eles fizeram na Venezuela. Aí a gente vai falar, não, vou vender a Petrobras, vou permitir que outras nações façam as nossas políticas de energia. Isso é uma loucura, é igual vou terceirizar aqui minhas forças armadas. A gente não pode fazer isso, é uma questão estratégica. Agora, vamos trazer empresas para participarem do refino? Vamos trazer iniciativa privada para aumentar o share, por exemplo, na extração? Vamos. Distribuição, vamos abrir mais o mercado? Vamos. Agora, reservas, política, inteligência, formulação de preços em alguns momentos, formulação de estoques estratégicos, é necessário, porque aí não é mais o campo econômico, é geopolítico. É muito diferente dos Correios. Vamos vender os Correios. Vamos privatizar os Correios. Agora, é diferente da Embrapa, porque a alimentação e investimento em tecnologia numa área que o Brasil é ponta, a Embrapa é muito estratégica. Temos que reverter o sucateamento que a Embrapa teve. Aí, mas não parece hiperliberal. Eu não sou hiperliberal. Não sou. Talvez já tenha sido mais no passado, mas a gente vai amadurecendo e vai entendendo elementos políticos que interferem nisso. Então vou inverter a minha pergunta. O senhor fala sobre terras raras no seu programa de governo. A gente ainda não tem uma empresa estatal. Como se trata de recursos naturais estratégicos, o senhor é favorável à criação de uma estatal para gerir as terras raras
do subsolo brasileiro? Não é necessário criar estatal. Em especial, não é necessário criar um estatal neste governo. Você tem iniciativas e consórcios com universidades e iniciativa privada que cumprem um papel melhor do que uma estatal. Tem uma iniciativa que chama Magbras. A Magbras, ela não é uma estatal, por mais que o nome pareça, mas ela está pesquisando e conseguindo as primeiras respostas na parte de processamento de determinadas ligas ali feitas com terras raras extraídas do Brasil, que permitem que o Brasil venha a ter, por conta desse consórcio, tecnologia proprietária nesse processamento. Por exemplo, a gente precisa ter tecnologia proprietária para processar disprósio, que a gente tem bastante. Patente tecnológica, né? E isso. Então, é muito importante a gente ter empresas nessas áreas, consórcios feitos com isso. E podemos fazer consórcios públicos com o setor privado.